Olá pessoal do 8º ano, nós vamos hoje conversar um pouquinho mais sobre a reprodução humana. Dessa vez vamos estudar um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, tá certo? Então, quando se fala do sistema reprodutor feminino, nós estamos falando de um conjunto de órgãos que vai trabalhar para que aconteça a formação de um novo ser humano, né? E esses órgãos, os principais órgãos que nós vamos encontrar nesse sistema são os ovários. Já vou localizar aqui para vocês, os ovários são esses dois aqui, tá bom? As tubas uterinas, que são esses canais aqui, desse lado e desse lado, tá? O útero, que é esse órgão aqui do meio, a vagina, que é esse canal, e a vulva, que é o órgão feminino externo. Então, são esses órgãos que a gente vai conhecer um pouquinho melhor nesse vídeo aqui, tá? Então, olha só. Quando a gente fala de sistema reprodutor feminino, a gente começa aqui falando para vocês sobre os órgãos internos, tá bom? Então, vamos começar pelos órgãos internos. Então, a gente já identifica que existe um par de ovários, tá? E um par de tubas uterinas. Se você for ver materiais mais antigos, vai estar com esse nome aqui, ó, trompa de Falópio. Antigamente era chamado assim, mas hoje em dia a gente chama tubas uterinas, tá? Então, são dois ovários, duas tubas uterinas. Essas tubas uterinas elas vão desembocar aqui nesse órgão do meio, que é o útero, tá? E para que servem esses ovários, né? A gente vai ter aqui, então, duas funções dos ovários. Primeiro, produzir os gametas femininos. Os gametas femininos que no popular a gente costuma chamar de óvulos, mas que, na verdade, quando são liberados pelos ovários, eles ainda estão num estágio anterior do seu desenvolvimento, que a gente chama de ovócitos secundários, tá? Então, esses ovócitos secundários são liberados pelos ovários, tá? Todo mês, todo ciclo menstrual, então o ovário vai liberar normalmente um ovócito secundário, tá bom? E além de liberar esses ovócitos, além de produzir os gametas, os ovários também são responsáveis pela produção dos hormônios sexuais femininos, que são o estrógeno e a progesterona. Então, esses hormônios também são produzidos nos ovários, tá? Lembrando que esses hormônios são os responsáveis pelas características sexuais secundárias femininas. Que características são essas, né? São as características que surgem durante a puberdade, quando a criança vai se transformar em adulto. Então ela passa por uma transição, um período de transição que a gente chama de puberdade, onde começa a haver produção desses hormônios em maior quantidade, e aí surgem características que vão fazer com que a menina se torne mulher, que o corpo infantil se transforme num corpo adulto. Então, são essas as principais características sexuais secundárias femininas. O desenvolvimento dos seios, né, por causa do depósito de gordura. Então, acontece um depósito de gordura na região dos seios, que é o que vai formar essas estruturas. Se desenvolvem os ductos mamários, que quando a mulher tem filhos, né, esses ductos vão ser importantes para a liberação do leite, na amamentação. E ao redor desses ductos mamários é depositada gordura ali. Então, o desenvolvimento dos seios acontece por ação desses hormônios. O alargamento dos quadris e das coxas, formando então as chamadas curvas do corpo feminino, né? O alargamento dos quadris e das coxas também é por depósito de gordura, tudo isso influenciado pelos hormônios sexuais. E também ocorre o desenvolvimento de pelos, em menor quantidade do que nos homens, tá?
mas ocorre desenvolvimento de pelos principalmente na região das axilas, né? E na região pubiana, ou seja, na região da genitália externa da mulher. Então, são as principais mudanças que acontecem. Ocorre também o desenvolvimento da voz, né? A voz infantil se transforma na voz adulta, mas no caso da mulher, em geral, não acontece aquele engrossamento tão grande como acontece no homem devido à testosterona. Então, essas são as principais características sexuais secundárias femininas. Isso tudo é por ação dos hormônios produzidos nos ovários. Então, aqui é só para mostrar para vocês, mais ou menos, essa produção de óvulos, né, dentro do que a gente chama de óvulos, mas na verdade são os ovócitos, né, que essa produção acontece dentro dos ovários. Então, existem estruturas que a gente chama de folículos ovarianos. Esses folículos, dentro desses folículos é que se formam os gametas. E aí, no determinado momento do ciclo menstrual, que a gente vai estudar mais na frente, aí esses ovócitos são liberados do ovário dentro das tubas uterinas, certo? Então tá aqui, ó. Acontece a liberação do ovócito dentro do canal aqui que é chamado de tuba uterina. Essa liberação do óvulo a gente chama de ovulação. A liberação do ovócito, melhor dizendo, é chamada de ovulação, tá? Então, quando a gente diz que uma mulher ovulou, significa que ela liberou o ovócito secundário na tuba uterina. Se por acaso essa mulher tiver uma relação sexual sem preservativo durante esse período em que o óvulo ou o ovócito foi liberado, então esses espermatozoides vão entrar no canal vaginal, vão subir pelo útero e vão encontrar esse ovócito na tuba uterina. E é na tuba uterina que vai acontecer então a fecundação do ovócito, tá? Então, após essa fecundação, vai se formar a primeira célula do novo indivíduo. A gente já viu isso. Junta o espermatozoide com o gameta feminino, no caso, o ovócito vai se transformar em óvulo e aí sim vai misturar o seu material genético com o material genético do espermatozoide, formando então o zigoto, que é a primeira célula do novo indivíduo. Tá? Esse zigoto começa a se dividir, forma um emaranhado de células, várias células juntas, né? Essas células vão se dividindo, essas células vão se multiplicando em número, né? Vão aumentando em número e formam o que a gente chama de embrião. Tá? Esse embrião então é levado para o útero e vai ser implantado, olha só. Liberou o ovócito, aconteceu a fecundação, formou o zigoto começou a formar o embrião, e esse embrião vai ser levado lá para o útero e vai acontecer o que a gente chama de nidação. O que é a nidação? É a implantação desse embrião no útero. Essa camada interna do útero, ela passa o ciclo menstrual se preparando para receber esse embrião. Ela é chamada de endométrio, essa camada interna do útero. Então ela cresce, se desenvolve, acumula substâncias para receber esse embrião. E aí quando esse embrião é implantado aqui, então vai se desenvolver no útero, vai acontecer a gestação. Tá? E o que é que seria então o órgão que a gente chama de vagina? Primeiro a gente precisa entender que, diferentemente do que as pessoas usam normalmente, o termo vagina não se refere ao órgão genital externo da mulher, tá? Ao órgão genital visível, que fica do lado de fora do corpo. Não. Vagina é um termo que se refere ao canal interno, tá? Então é a vagina que vai fazer essa ligação entre o meio externo e o útero, tá bom? É ela que participa diretamente do ato sexual, né, ao receber o pênis durante o ato sexual. Então a vagina é um tubo de 8 centímetros, 9, 10 centímetros mais ou menos, em média aí 9 centímetros. É um tubo muscular que tem a capacidade, inclusive,
de se dilatar durante a relação sexual. Então, é esse canal que vai servir tanto para a realização do ato sexual, como também para a passagem da criança durante o parto normal, né? Então, a criança se desenvolve aqui dentro do útero, e aí, durante o parto normal, ela vai ser colocada para o meio externo por meio do canal vaginal. Se for um parto cesariano, né, então aí vai ser feito um corte para retirar a criança diretamente de dentro do útero. E o que seria então a vulva ou pudendo feminino? Aí é a genitália externa, é o órgão sexual externo, visível da mulher. E ele é formado por algumas estruturas, tá? O pudendo feminino, ou vulva, é formado por duas dobras de pele que protegem a entrada da vagina, que são chamados de lábios maiores e lábios menores. Você pode encontrar também a denominação grandes lábios e pequenos lábios, tá? Os lábios maiores ou grandes lábios ficam na parte mais externa e, por dentro, os pequenos lábios ou lábios menores, tá? Esses lábios menores, eles se encontram numa região onde existe um órgão pequenininho chamado clitóris. Esse órgão é fundamental para o prazer sexual da mulher. Ele tem essa função de, quando ele é estimulado durante o ato sexual, então ele provoca uma sensação de prazer na mulher, tá? E na vulva ou no pudendo feminino você vai encontrar também duas aberturas. A da vagina, que é a abertura do canal reprodutor, e a abertura da uretra, que é um pouquinho mais acima aqui, que é a abertura do canal urinário. Então, a abertura da uretra, ela é do sistema urinário. É por onde vai ser eliminada a urina. E a abertura da vagina, que é a abertura do canal vaginal, onde nós temos, então, essas funções que nós falamos antes. Que vai participar do ato sexual e do parto normal, tá? Essa abertura da vagina, ela tem uma membrana que é chamada de ímen. Essa membrana fica na abertura aqui, só que durante a primeira relação sexual ela pode se romper, tá? Ou ela pode se romper depois também, não necessariamente no primeiro ato sexual, depende do tipo de ímen que a mulher tenha, mas existe essa membranazinha que fica na abertura da vagina, que é chamado de ímen, tá? Então, como é que funciona o ciclo menstrual? Agora que a gente já conhece os órgãos, como é que funciona, então, o ciclo menstrual? Vamos lembrar aqui, a partir da puberdade, que nas meninas vai iniciar ali por volta dos 8, 9 anos, pode ser depois também, tá certo? De 8 até 13 anos é o período mais ou menos onde se inicia a puberdade nas meninas. Então, nesse período começa a haver a liberação de um ovócito por mês, mais ou menos, tá? Que nós chamamos agora há pouco de ovulação, essa liberação do ovócito pelos ovários. Então, todo mês, um dos ovários vai liberar um ovócito secundário na tuba uterina, que é o que nós chamamos de ovulação, tá? E aí, o endométrio, que é essa parede aqui dentro do útero, que a gente falou agora há pouco, ele começa a se desenvolver, começa a crescer, começa a formar toda a estrutura para se preparar para receber um embrião. Ele está se preparando. Pode ser que essa mulher engravide, então ele está se preparando. Se houver essa fecundação, como nós vimos, né, os espermatozoides sobem pelo canal vaginal, sobem pelo útero, chegam na tuba uterina, fecundou o ovócito. Se acontecer essa fecundação, então vai haver a gravidez, né? O embrião vem, acontece a nidação do jeito que a gente falou. Mas se essa fecundação não acontecer, se não houver, a mulher liberou o ovócito, ficou lá, passou
mais de 24 horas, passou mais tempo e não aconteceu essa fecundação. Então, ela não vai engravidar e todo esse endométrio que se preparou para receber esse embrião, então na verdade, uma parte desse endométrio, ele vai ser eliminado, tá? Então, células juntamente com sangue são eliminados. É o que nós chamamos de menstruação. Isso é eliminado pelo canal vaginal. Tá bom? Então, quando uma mulher menstrua, significa que não aconteceu a fecundação daquele ovócito que ela liberou naquele ciclo menstrual. Tá? Então, a duração normal de um ciclo é de 21 a 35 dias. Em média, 28 a 30 dias é o mais comum, a duração de um ciclo menstrual. Tá certo? E esse ciclo ele é controlado por hormônios. Principalmente aqui no caso, hormônios de um órgão chamado hipófise, né? Todos nós temos esse órgãozinho, não só as mulheres, tá? Homens e mulheres têm esse órgão chamado hipófise, ele fica na base do cérebro, embaixo do cérebro aqui. Então esse órgão ele produz hormônios que controlam outros órgãos, inclusive os ovários. Então, hormônios da hipófise e os hormônios ovarianos controlam o ciclo menstrual. Além dos hormônios, também o sistema nervoso vai atuar para controlar esse ciclo menstrual. O ciclo menstrual a gente começa a contar a partir do primeiro dia da menstruação. Então, a partir do primeiro dia da menstruação, eu começo a contar então o primeiro dia do ciclo menstrual. Geralmente, esse período de menstruação vai durar de 3 a 7 dias. Tá? É o mais comum. De 3 a 7 dias a mulher vai estar no período de eliminação do endométrio, da parte do endométrio que ela precisa colocar para fora, que se preparou para receber esse embrião e não recebeu. Então, de 3 a 7 dias é mais ou menos esse período. E aí, o que acontece? Vai chegar um momento em que ela vai ovular. Então, mais ou menos na metade do ciclo ali, ela vai ovular. Por quê? Porque esses hormônios vão estimular o desenvolvimento do folículo ovariano. Lembra que eu falei agora há pouco? Mostrei lá na foto do desenho do ovário. Então, esse folículo ovariano vai se desenvolver com o ovócito dentro dele. E aí, esse ovócito vai ser liberado, vai acontecer a ovulação mais ou menos na metade do ciclo menstrual. Tá? O endométrio também cresce por ação dos hormônios. E aí, se não acontecer a fecundação, 14 dias depois da ovulação vai acontecer a menstruação, a nova menstruação, e aí começa um novo ciclo menstrual. E esse ciclo vai se repetir durante muitos anos na vida da mulher. Desde quando ela teve a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, é a primeira menstruação, lá na puberdade, até ela ter a sua menopausa, que é a última menstruação, já com 50 anos, por aí. Tá? Então, menarca é a primeira menstruação, menopausa é a última menstruação. Entre essas menstruações, a mulher vai ter os ciclos menstruais acontecendo. Quando ela está ali por volta de 45 anos, quase 50 anos, então ela entra numa fase chamada de climatério. É uma fase onde ocorre uma mudança nas suas taxas hormonais, e isso faz com que os ciclos menstruais dessas mulheres se tornem irregulares. Começam a ficar mais espaçados, começa a demorar mais para acontecer, e isso vai ficando cada vez mais irregular até que acontece a última menstruação, que a gente chamou de menopausa. Tá? Então, os ovários vão diminuindo a sua função e essa mulher começa a entrar numa fase de transição entre a sua fase reprodutiva, né, onde ela está fértil e todo mês ela libera ovócitos,
até que chega um momento em que ela para de menstruar, não tem mais a menstruação, não tem mais a ovulação também, e aí a partir daí ela não tem mais como engravidar. Tá? Então essa fase de transição entre a fase reprodutiva e a menopausa é o que a gente chama de climatério. Tá? A mulher normalmente sente algumas coisas durante esse período, como alterações de humor, né? Pode haver ansiedade, depressão, algumas coisas nesse sentido, diminuição do desejo sexual devido a essas alterações de hormônios e tudo mais, às vezes até desconforto quando tenta o ato sexual, diminuição da elasticidade da pele, fragilidade dos ossos e uma série de coisas. Para não ter esses sintomas tão fortes ou para viver melhor, conviver melhor com essa fase, é recomendável beber bastante água, praticar exercícios físicos, evitar fumar, evitar bebidas alcoólicas, evitar a ingestão ou uso de qualquer outro tipo de droga prejudicial ao corpo, melhorar a qualidade da alimentação e tomar sol. São algumas das medidas que a pessoa pode tomar para passar melhor por esse período, para minimizar esses sintomas ruins dessa fase. Mas ok, e se a mulher engravidar? Né? Se ela engravidar, significa que ela ovulou, liberou o ovócito, aconteceu a fecundação, formou o zigoto, esse zigoto se transformou no embrião e esse embrião foi implantado no útero, aconteceu a nidação. Né? Então aí a gestação se desenvolve. Quando isso acontece, uma parte das células embrionárias, elas começam a produzir um hormônio chamado HCG, tá? É a gonadotrofina coriônica humana. Vamos chamar de HCG, né? Esse hormônio, ele é fundamental para a manutenção da gravidez. Por quê? Porque é ele o responsável por manter o endométrio. O endométrio, lembrando, é aquela camada interna do útero. Né? Se ele for embora, então o embrião vai junto. Então é importante para que essa gravidez seja mantida, é importante que esse endométrio se mantenha firme no lugarzinho dele. Por isso que a mulher, após engravidar, normalmente ela deixa de menstruar, para que esse embrião não se perca junto com o material do endométrio. Tá? E aí esse embrião vai se desenvolver e vai se formar ao redor dele uma membrana cheia de líquido. Tá certo? Essa membrana que fica ao redor do embrião é o que a gente chama de âmnio. O âmnio é uma membrana que tem dentro dela, melhor dizendo, o líquido amniótico. E é dentro desse material que o embrião vai se desenvolver. Tá? Isso é importante demais para proteger o embrião contra choques mecânicos, principalmente quando a mãe se movimenta. E forma-se também uma estrutura chamada de placenta. A placenta é por onde vai haver as trocas de substâncias entre a mãe e o embrião. Vamos lembrar que esse embrião é um embrião humano que precisa de nutrientes, precisa de oxigênio, mas ele não pode respirar por conta própria, porque ele não está aqui do lado de fora. Ele não pode se alimentar por conta própria, ele ainda não nasceu. Então ele depende do corpo da mãe para isso. Então a mãe vai, por meio da placenta, enviar para esse embrião o oxigênio que ele precisa, os nutrientes que ele precisa. E ele, o embrião, vai mandar para o sangue da mãe as substâncias que ele não pode guardar. As substâncias tóxicas que as suas células produzem, ele manda para o corpo da mãe, para o sangue materno, para que a mãe elimine. Então essas trocas de substâncias acontecem pela placenta, tá certo? E não existe mistura de sangue materno com o sangue do filho, tá? Todo esse material é passado de um para o outro por meio do cordão umbilical. Então o cordão umbilical é quem faz essa ligação da placenta com o embrião.
A partir da 9ª semana de gravidez, o embrião já tem as características físicas típicas de uma pessoa, braços, pernas, olhos, nariz, boca, tudo isso já pode ser observado. E aí o pessoal já começa a chamar isso de feto, certo? Não significa que antes ele não era uma pessoa, ele era, né, sempre foi uma pessoa. Só que, a partir daí, ele começa a ser chamado de feto devido ao desenvolvimento da maior parte dos órgãos já nesse indivíduo. Essa gravidez vai durar cerca de 38 semanas, se a gente contar a partir da fecundação. 40 semanas, se a gente contar a partir da última menstruação da mulher. Tá? Isso, logicamente, é uma previsão. Mas existem crianças, por exemplo, que nascem com menos tempo. Até aquelas que são chamadas de prematuras, né? Então, isso aqui é apenas uma previsão. Tá? E aí, quando a criança está formada, começam então as contrações do útero. A musculatura uterina começa a se contrair para começar o processo de expulsar essa criança do corpo da mãe, né? É o processo que começa com as contrações uterinas. O rompimento da bolsa amniótica, né? Aquela membrana que a gente viu com líquido, então ela se rompe, tudo isso preparando para o momento do parto. E o parto é, portanto, o último estágio aí da gravidez, onde a mulher vai, de fato, dar à luz à criança, colocá-la no mundo. Então, gente, por hoje é isso e até a próxima.